Oi gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Neste espaço, celebramos a rica diversidade cultural de nossa região e apresentamos reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e exploram temas sociais e políticos para a região, sempre com a visão popular. É jornalismo de qualidade feito por quem é daqui. Vem comigo! No programa de hoje, a gente vai mostrar como Recife e Olinda estão se preparando para o período de chuvas na região. Já no Aqui Pra Nós, a gente vai conversar com um pároco de Juazeiro do Norte, no Ceará, para entendermos os ensinamentos ambientais deixados pelo Padre Cícero. E no Balaio Cultural, a gente vai trazer algumas indicações de álbuns de músicas indígenas produzidas na Bahia. No início do outono, em 20 de março, o Brasil e todo o hemisfério sul se preparam para a temporada de chuvas. 2 anos após uma tragédia no inverno de 2022, quando mais de 100 pessoas morreram em deslizamentos na região metropolitana do Recife, a questão da preparação para chuvas intensas ressurge. Como o Recife e as cidades vizinhas, como Jaboatão e Olinda, estão reduzindo os pontos de risco? Confira na reportagem. Em maio de 2022, fortes chuvas atingiram a região metropolitana do Recife, deixando centenas de famílias desabrigadas e mais de 100 pessoas mortas. Essa tragédia acendeu um alerta e diversas organizações e entidades têm se organizado para cobrar às prefeituras das cidades possíveis soluções para os problemas de moradia e falta de infraestrutura. No mês de março, a Prefeitura do Recife realizou uma coletiva para anunciar a ação Inverno 2024. Mais de 300 milhões de reais serão destinados às obras de defesa civil a fim de conter os impactos das chuvas. Além disso, estão previstos serviços de micro e macro drenagem, limpezas de canais, contenções de encostas, prevenção e monitoramento em áreas de risco e eliminação de pontos críticos de alagamento. Mas, segundo André Araripe, arquiteto e urbanista da Fase Pernambuco, as cidades ainda não estão preparadas para grandes chuvas. Nós não tivemos, de 2022 para cá, mudanças significativas do ponto de vista da infraestrutura da cidade, de resiliência a esses fenômenos, nem tampouco mudanças significativas no sentido de que nós tenhamos uma cidade mais preparada para enfrentar eventos severos, nem mesmo para dar respostas durante os eventos, nem mesmo enfim, ter reparos para a população que for mais atingida. De forma significativa, eu diria que não. Recentemente, chuvas no Grande Recife causaram alagamentos e transtornos na cidade. Diversas avenidas ficaram completamente alagadas, o que reforça a falta de preparação estrutural para as chuvas. Na ação Inverno 2024, a Prefeitura do Recife anunciou a construção de 2 quilômetros de reservatórios distribuídos prioritariamente próximos aos principais pontos de alagamento dos bairros, além de 11 locais que funcionarão como abrigos emergenciais. Mas, segundo André Araripe, essas soluções não são tão eficazes. É necessário que se tenha uma política séria de reassentamento dessas famílias de forma adequada. E aí é chave por chave, como a gente chama. Entrego a chave da casa que eu estou hoje e recebo a chave da casa que eu vou, com qualidade, com segurança, etc. Isso não tem acontecido historicamente. Né? Esse é um alerta que a gente tem feito ao Promorá. O Promorá prevê a remoção de 3.000 famílias na cidade. Isso dá em torno, no mínimo, de 10.000 pessoas que vão ser removidas de suas áreas de risco. Muito importante. Mas elas não podem ser removidas, elas têm que ser realocadas. Ou seja, num lugar mais seguro e com condições adequadas de habitabilidade. Então, essa equação, e isso custa recursos, é preciso uma mobilização de recursos para isso, para que esse processo não adianta naturalizar aquele curso d'água. Né? A Prefeitura está prevendo implantar 7 parques inundáveis
no Rio Tegipió, importante, vai dar mais espaço para o rio correr, etc, etc. Mas para onde vão essas famílias? Não adianta indenizar. A prefeitura, quando indeniza, os valores são muito baixos. Haja vista o que aconteceu recentemente na Vila Esperança, né? Muitas das famílias receberam 10 mil, 20 mil reais, 30 mil, 50 que seja, você não adquire um novo imóvel. Você vai para uma outra área de risco ocupar, mesmo que você compre num lugar extremamente precário. Então, não está resolvendo o problema do risco. Ainda no plano, a Prefeitura enfatizou a ferramenta Alerta Chuvas como uma aliada na prevenção de desastres. O aplicativo envia alertas para as mais de 2.000 pessoas cadastradas sobre a previsão de chuva e mudanças no estágio de risco. Para receber o alerta, é necessário entrar no Conecta Recife e acessar a Ação Inverno nos destaques. Considerado um santo popular, principalmente no Nordeste, antes mesmo de sua canonização pela Igreja Católica em 1973, o padre Cícero Romão, líder religioso, ficou conhecido por um trabalho incansável de difusão da doutrina, aconselhamentos e sermões que arrebatavam multidões no interior do Ceará. Mas além dos ensinamentos religiosos, o padre deixou diversos preceitos ecológicos que são lições de convivência com o semiárido. A gente conversou com o padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, no Ceará, para explorarmos um pouco mais sobre esses preceitos. Confira. Oi, gente, estamos aqui hoje com o padre Cícero José, que é reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, para conversarmos um pouco sobre os preceitos que o padre Cícero Romão deixou, né? Além dos legados e ensinamentos religiosos. Seja bem-vindo ao nosso programa, padre. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos aqueles que nesse momento nos acompanham. E é um prazer poder estar aqui para conversarmos com uma das grandes heranças deixada pelo padre Cícero Romão, que é o cuidado com a casa comum, a Mãe Natureza. Padre, o que inspirava o padre Cícero, há mais de 100 anos, a trazer essa preocupação ambiental nos seus ensinamentos, né? Quais experiências de vida despertaram essa sensibilidade? Padre Cícero Romão viveu aqui em Juazeiro do Norte, hoje Juazeiro do Norte, nessa região do Cariri, entre os anos de 1872 até 1934. E ele veio com uma missão de tomar conta de um povo, ensinar este povo a voltar-se para Deus. E um dos seus grandes legados foi perceber que o homem, devido à sua ganância, também já estava interferindo junto à casa comum. Nós chamamos casa comum à natureza. E nas suas catequeses, que ele fazia sempre aos finais de semana, na janela da sua casa, aqui que ficou na rua São José, ele aproveitava esse momento para ensinar e dar pequenos conselhos, dar conselhos simples com a linguagem do povo, para cuidar desta casa comum, para nós não virmos a sofrer os impactos que hoje nós podemos afirmar estamos passando. Então, Padre Cícero, entre esses anos de 1872, quando aqui chegou, e 1934, pelo seu falecimento, uma das grandes preocupações dele era com a defesa, cuidado com a natureza. Existe algum sinal de que essa temática ambiental foi uma preocupação que acompanhou o padre nessa trajetória religiosa e política? Ora, quando o padre Cícero chegou, nós estamos situados numa região, na região sul do Ceará. Uma das características da nossa região é a predominância do verde. É um vale, ao pé da Serra do Araripe. Mas, hoje, só para você ter uma ideia, as consequências dessa falta de cuidado no período da seca, nós já sofremos muito com os focos de queimadas, aqui mesmo, em torno da cidade de Juazeiro do Norte. Quando o padre Cícero chegou em 1872, o homem já começava a fazer essa devastação, ou seja, o desmatamento, a preocupação em não dar continuidade, plantando, substituindo aquilo que era derrubado com a nova planta, o uso sem controle da água, a falta de conviver, guardando, por exemplo, através de reservatório, com as águas das chuvas que vinham. Então, os conselhos do padre Cícero, foi organizado pelo agrônomo José Vasconcelos, foi a partir disso.
ele sentiu, conviveu com essa realidade e, ao mesmo tempo, ele ia ensinando o homem que, se ele não cuidasse, no futuro não muito distante, nós passaríamos pelo que nós estamos vivendo hoje. Os efeitos da devastação, da falta de cuidado do homem para com a natureza. Em alguns preceitos, o padre critica o desmatamento, né, os cuidados do manejo da terra, a vegetação, animais e da água, e destaca o risco do que chamamos hoje de desertificação. Onde é que o padre obtinha esses conhecimentos? E a população absorvia esses conhecimentos que eram transmitidos pelo padre? Olha, uma das grandes características daqueles que vinham a Juazeiro, que decidiam permanecer, ou até mesmo só visitavam a Vila Tabuleiro Grande, o Crato, hoje a cidade de Juazeiro do Norte, era esta obediência aos ensinamentos do Padre Cícero. Graças a Deus e aos seus conselhos, muitos que deles têm acesso continuam preservando. Claro que a conscientização ela ainda se faz necessária. Nós temos grupos de defesa e do cuidado com o meio ambiente, por exemplo, que a cada dia 20 fazem distribuição de mudas de plantas para que os romeiros possam levar e, nas suas localidades, serem multiplicadores desse cuidado. Prova disso é que o legado deixado pelo Padre Cícero Romão, ele perpetua, ele vai passando de geração em geração. E o mais interessante, chamar a atenção, essa sensibilidade do Padre Cícero, porque ele chegou aqui em 1872. Só 100 anos depois é que nós tivemos, por exemplo, a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente. Se não me engano, em Estocolmo. Então, foi lá que aconteceu 100 anos depois. Ou seja, Padre Cícero, além do seu tempo, ensinando o povo esta convivência no Nordeste. E ele até alertava, se nós não cuidarmos, se nós não fizermos a nossa parte, com certeza o Nordeste vai virar um deserto só. Seu objetivo era a conscientização para que virasse uma mata, o verde prevalecesse. Mas, pela desobediência, nós vamos aí colhendo frutos daquilo que nós não seguimos as suas orientações. Padre Cícero José, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pela parceria, por nos ajudar a levar, através desse programa, essa conscientização. Estamos no Abril Indígena, o mês em que as etnias indígenas de todo o país organizam uma jornada de ações de mobilização. Por isso, a indicação do nosso balaio essa semana é um pouco da produção musical indígena. A repórter Fátima Pereira traz mais informações. Roda a vinheta. Neste Abril Indígena, a gente aqui no Balaio Cultural decidiu trazer a musicalidade dos povos originários do Nordeste. Nossa primeira dica vem do Ceará. É o álbum Torém, do povo Tremembé da Barra do Mundaú, uma coletânea de 14 canções tradicionais da comunidade que tratam da saudação aos encantados, exaltação da natureza e celebração da cultura originária cearense. E tem mais! Produzido pelo povo indígena Pataxó do sul da Bahia, o álbum Marujos Pataxó, A Força do Samba Indígena, apresenta os primeiros registros fonográficos oficiais da música feita e preservada pelo povo Pataxó. Nessa produção, os indígenas buscam reconhecer a influência indígena na criação do samba brasileiro. As indicações de hoje estão disponíveis nas plataformas de áudio e no YouTube. Vale muito a pena conferir. A gente se encontra semana que vem em mais uma edição do Balaio Cultural. Até lá! E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Até semana que vem. Agora, toda segunda-feira, às 7h45 da noite.